tem um ditado popular que a gente começa a escutar muita fala, e tem um ditado popular que diz assim: cuidado com o que você fala, porque você não sabe, né, o que é que vem da boca para fora, mas muitas coisas ficam da boca para dentro, se para dentro tem alguma boca, né? Porque tem gente que escuta com a boca para dentro. Na verdade, o ditado era com o coração para dentro, porque não tem boca, né? Mas tem esse ditadozinho. Então, a turma, que significa assim, você fala muito, você não observa as coisas, mas não esquece que quem está observando e analisando vai sim fazer a comprovação dos fatos. Então, aquele velho ditado: cuidado com o que fala. Pois bem, dito isso, e minhas redes sociais, Jadiel, as contas do prefeito foram rejeitadas, e aí, você vai falar ou não? Eu acho engraçado que é quase uma intimação, né? A gente fica assim, peraí, o que está acontecendo, né? E eu disse, não, e eu lá não respondi. E quando a gente vê as nossas respostas são automáticas, a gente agradece, e eu disse, não, a gente não pode também ficar a ler os assuntos. Mas já que aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, que nos escutam, que nos ouvem pela rádio, né, tem esse desejo de saber disso, eu não quis saber nem de que bandeira partidária era. Eu escuto a notícia, observo se a notícia é verídica, né, observo o que está acontecendo no cenário e a gente vai investigar. Se você quer uma resposta com investigação, com apropriação de dados, você escuta a gente. Você vem para cá que você vai escutar. Aqui a gente não vai passar pano em ninguém, não. Aqui a gente vai olhar e vai dizer como é que funciona isso. O que é que funciona isso? O que é que está acontecendo? Né? Então, não adianta você jogar qualquer coisa na internet e dizer, desse jeito. Não, não é desse jeito. E a gente, muitas vezes, peca por não saber. Né? Eu vi uma matéria em um dos blogs aqui, que rodeiam aqui, dizendo uma notícia completamente falsa, né? Só, olha, a conta foi rejeitada e já está rejeitada e já vai para os vereadores apreciar. Eu disse, não. E eles deviam até, né? Quem se sentiu incomodado, que eu acho que é a parte do governo, deveria até pedir uma reparação de informação. Eu vou lhe explicar como é que funciona prestação de contas de gestão ou fiscal em tribunais de contas. Existe a figura do parecer prévio. Os auditores investigam as contas, encaminham para o relator, e o relator dá um parecer prévio para aprovação, ou para não aprovação, ou para uma nova investigação de realização, pode ficar no limbo, né, para se aprofundar mais sobre o assunto. E, a partir daí, começa o trâmite. Toda vez que há um parecer prévio sobre rejeição de contas, significa que o amplo direito de defesa está estabelecido. O amplo direito de defesa está estabelecido. Ou seja, as partes vão informar que aquela decisão, ela, dentro da respeitabilidade, da razoabilidade, da data vênia, que é o respeito, né, ela está equivocada por causa disso. Ou porque a maneira como foi feita é dessa forma, né, e a gente vai aplicar desse jeito, e dessa forma a gente vai chegar aquilo que se espera dentro do regramento legal. É assim que funciona. É assim. E eu quero aqui fazer aqui um pensamento, né, um adendo, né, de equilíbrio de equilíbrio de pensamento razoável e fundamentado, que aqueles que são e estão na cadeira transitável do poder, prefeitos, governadores, presidentes de câmaras e até presidente da República, vão ter problemas com tribunais de contas. Não há sombra de dúvida. Porque se um prefeito for tão bom, e ele observar tudo que assina, ele não vai governar. Por isso que ele tem que ter assessores para isso. Agora, se os assessores são incompetentes, bota para fora. Arruma outro. Esse é o ponto. Entretanto, voltando ao assunto do parecer prévio, que aí a gente faz uma analogia, um preâmbulo, voltando ao assunto das contas do parecer prévio, emitido pela segunda Câmara, realizado agora, semana passada. Aliás, semana passada não, essa semana que findou, que amanhã já é nova semana, hoje é o final de semana, que foi justamente na quarta-feira, 3 de 11 de 2025,
que é o parecer 24100-569, dígito 3, precedido pelo relator Disseu Rodolfo de Melo Júnior, à Prefeitura Municipal de São Vicente, que o interessado é quem? O prefeito, que hoje se estabelece constitucionalmente no poder, na cadeira do poder, que é Marconi Santos. E está lá bem claro. Peguem o parecer e leiam. Parecer prévio. Peguem o parecer e comecem a ler. O que é parecer prévio? Inicial. Isso vai ser dado o amplo direito de defesa. E o amplo direito de defesa. E eu quero fazer aqui, mais uma vez aqui, uma ressalva, que se você é partidário contra o prefeito atual, não concorda com ele, mas é partidário do que passou, do ex-prefeito que passou, e eu estou falando isso com propriedade, ao longo dos seus 5 mandatos, 30%, 40% vinham com parecer de rejeição. Parecer prévio de rejeição. E tínhamos a gente como corpo técnico para mostrar ao tribunal que aquela decisão estava equivocada, que o município fez sim, conforme manda a legislação, e se não fez, fez a explanação dos motivos. Se tem alguém que pode falar com propriedade sobre isso, sou eu. Não passei nas assessorias que eu dou, em diversas prefeituras, não vai ser essa nem a primeira, nem a última, que vários pareceres vão sair com parecer de rejeição. E eu vou agora lhe falar uma vez, aqui no município de São Vicente, a gente trabalhando, chegou um parecer prévio de uma conta, mandando rejeitar as contas, porque o tribunal dizia, o auditor dizia, né, e o voto do relator absolveu o que o auditor disse que o município gastou muito combustível, teve um excesso de combustível, e mandou devolver tudo. E aí eu me lembro ainda que o contador disse, poxa vida, quer dizer, devolver tudo como? Por acaso deixou de parar, alguma ambulância deixou de socorrer aquele que mais precisava, e ela foi socorrida através de quê? Foi de combustível. Algum estudante deixou de entrar no ônibus, não tinha combustível, e essa foi a ideia, disse, poxa, e a gente observamos claro por A mais B, que foi uma decisão que não analisou o devido processo legal dos autos que se estabelecia ali, da documentação. E depois, nas referências do direito a recorrer à instrução das contas, o tribunal pegou, refez o parecer prévio, porque nós constatamos a veracidade. E deixar bem claro, o município tem que sim constatar com seus assessores, dizer, não, o princípio foi esse, dessa forma não foi o enquadramento, e dizer o contra-argumento legal e por que não se enquadrou. É dessa forma que funciona. Mas você quer saber demais? Então o nome disso se chama parecer prévio, que dá o direito ao município, a qualquer ente, qualquer gestor, a se pronunciar sobre os entes. Então, se você pegar o histórico das contas, se você for porque eu sou do lado A, do lado B, eu sou contra o prefeito atual, você veja o histórico das contas do prefeito anterior e você vai ver o meu princípio. Contas e contas que muitas vezes, no parecer prévio, a maioria dos parecer prévios, vem com rejeição. E não é à toa que depois, quando se manda-se aprovar com ressalvas. Por quê? Porque a conta não foi 100%. O processo de prestação não estava harmonizado com aquilo que se preceitua dentro dos acordos e das decisões jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né, harmonizando também com o Tribunal de Contas da União. Mas aí eu gosto de saber mais, vamos falar mais sobre o assunto. E por quê? Aí a grande pergunta deve estar nas redes sociais, e agora na nossa rádio é o seguinte, mas por que teve um parecer prévio de rejeição? E eu fui olhar, e a gente vai olhar. Eu quero falar e me conduzir a 2 situações, para não me prolongar nos detalhes, mas o primeiro ponto é a questão de abertura de crédito especial pela LOA, ou seja, pelo orçamento geral do município. Houve um percentual a mais que o município fez, então tem que fazer o enquadramento. O nome disso se chama erro técnico, é de acerto contábil, não é? E o segundo é a questão das contribuições previdenciárias, que é devido do município, e o município fez um compromisso de repassar em 12 meses, e estava repassando
a partir de parcelamentos não pactuados. Ou seja, o município mostrou que teve a incapacidade de pagamento imediato e solicitou um compromisso de 12 meses. Né? E aí entra em desacordo daquilo que foi pactuado. O que significa isso? Os municípios, vários municípios do estado de Pernambuco e do Brasil estão com problemas com o Instituto de Previdência. Um belo dia, um gestor que ganha uma eleição, ele vai decidir, ou paga e sustenta, por causa dos aportes, o Instituto de Previdência, ou administra os municípios. Isso aqui não é um problema só de São Vicente. Tanto é que está se discutindo, nesse exato momento, na Câmara, uma repactuação disso, e muitos municípios já estão fazendo um estudo atuário. O que é o estudo atuário? Para observar se o município vai ter capacidade, nos longos de 10 a 20 anos, sustentar a capacidade de pagamento para os novos aposentados. E o que é que ele está querendo dizer, o que é que ele está querendo com isso? Saber se o INSS absorve esses funcionários, que um belo dia isso não vai acontecer mais. Já existem estudos técnicos de 2000 a 2035, entre 2030 e 2035, que municípios não vão ter condições mais de pagar. Isso aí é um debate. Você pode entrar na rede social e vai ser um debate nacional. E é engraçado, né, que quem absorvia antigamente isso, até a década de 80, né, final de 80, 90, era o INSS. Aí surgiu, né, a iluminação, disse, vamos criar os fundos de previdências próprios. Foram desorganizados, mal administrados, e está essa tragédia que está hoje. E a tendência agora é que esse Instituto de Previdência volte de novo à administração do Regime Geral de Previdência, que é o INSS. Então, em suma, em geral, o problema é esse. Depois eu fui olhar mais um pouco, a gente começa a buscar, né, tem os enquadramentos da lei de responsabilidade fiscal, né, de questão de aplicação de recursos, né, questão também de aplicação também das definições da exigência da Lei Complementar 131/2009, né, ao nível de transparência, ou seja, tem que ter mais nível de transparência no município, isso aí não tem como fugir. Né? Nas redes sociais, deixar mais claro, detalhar as informações, elaborar o plano municipal pela primeira infância, o município vai ter que fazer isso, né? Já devia ter feito. E evitar, isso aí, tudo técnico que eu estou falando, evitar a inscrição de restos a pagar, processados ou não processados, sem disponibilidade financeira. Isso aí é evidente e notório. Isso aí é um lapso da contabilidade. Tem que deixar bem claro. Você só pode gerar restos a pagar se tiver disponibilidade financeira. E por que eu estou falando isso? Porque o nome disso se chama anomalias técnicas e contábeis. Você acha que o prefeito atual vai ficar inelegível por isso aqui? Ô, meu irmão, não vai. Porque isso aqui não tem malversação do dinheiro público. Não tem nenhuma decisão dessa aqui falando, desse prévio parecer, dizendo que o prefeito, né, ou que a administração fez má versação do dinheiro público, ou seja, que cooptou dinheiro público, que desviou dinheiro público. Se é isso que vocês estão querendo sem ler, então vamos ler. Se acham que este daqui que vos fala não observa, toda vez que eu vou fazer dizer uma coisa, eu observo os autos. O que é que está dizendo? Qual é o ponto? O ponto é esse, o ponto é aquele. Por quê? Isso aqui e esse relatório que tem aqui, se você pegar o histórico das gestões anteriores, da qual eu participei, o que tinha era isso, anomalias técnicas e contábeis. Vocês acham que esse é o problema do prefeito? Não. Arrume outro problema. Arrume outro problema que esse daqui não se enquadra. Só porque saiu na rede social, porque o tribunal divulgou, o tribunal todo dia divulga quando é rejeitada, mas você tem que ler o parecer. Mas espera aí, foi rejeitada por quê? Por que foi rejeitado? Você tem que ler. Não tem uma nota nos blogs aí que rodearam aí essas notícias aí, falando sobre o cerne da questão. Qual foi a motivação? A motivação é essa, você só é ler. E aí tem coisas aqui de aplicação contábeis, aplicação do saldo do Fundeb do exercício anterior, atender às exigências da lei complementar, que é a lei complementar de transparência 131/2009, elaborar plano municipal de infância, observar o parcelamento, o regime de previdência, que isso não é o problema só de São Vicente. Então é disso que eu estou falando. Esse é o problema. Vocês querem fazer oposição ao prefeito atual? Escute meu comentário. Ao mês passado, vocês fazem oposição ao prefeito atual,
Observem o debate que eu fiz aqui com o prefeito. Eu perguntava ao prefeito por que ele fez e por que ele não fez. Ainda vai fazer? O que foi que houve que não fez ainda? É isso que vocês têm que cobrar. É isso que a oposição, que se colocou no processo de minoria, que está lá na Câmara, tem que começar a cobrar. Cobrar ações que não foram executadas, aquilo que está se dizendo que era para a população, mas que até o momento não fez, e por que não fez? Ou se fez, o serviço é bom, ou o serviço é ruim, ou o serviço é mediano. Essa é a ação daqueles que fazem oposição verdadeira. Por quê? Todo gestor que se preze precisa de oposição, porque ele melhora até a sua gestão. O que não pode é ficar em silêncio. O que não pode é ficar em silêncio. O que não pode também, né, é criar fake news. O que não pode também é mentir, mas falar a verdade. E aí ele responde. Façam isso. E aí a gente debate isso com equilíbrio, com sensatez, com transparência e com verdade. Eu repito, se vocês querem continuar fazendo oposição desse tipo aqui, se preparem, vão perder de novo. Acorda para Jesus. Repito, se querem fazer, se é a oposição que vocês querem fazer desse tipo aqui, isso aqui não chega à população. A população quer saber por que o filho dele está indo bem para a escola, se está faltando alguma coisa lá, se ele é bem atendido na saúde, se ele é bem atendido nos serviços que são oferecidos pelo município, se o município faz as suas obrigações diárias na cidade. É isso que atinge a população todos os dias. Vocês estão se apegando a anomalias técnicas e contábeis de um parecer prévio de Tribunal de Contas. Leiam antes de falar. Aí a gente pode fazer aqui até uma ressalva. Olha, vocês que são assessores técnicos aí do prefeito, observem para que isso não aconteça mais. Mas isso aqui são anomalias técnicas e contábeis. Eu falo porque eu falo com convicção, porque eu entendo do assunto. Não é processo de vaidade. Aquilo que eu não sei, eu pergunto. Aquilo que eu sei, eu digo. E não tenho nenhuma dificuldade em dizer que não sei. Não tenho nenhuma dificuldade em, quando acordar de manhã, amigo, eu não sei disso. Eu vou estudar e lhe dou uma resposta com sensatez e lhe dou uma resposta com profundidade. Agora, se for para o campo político, se vocês estão querendo macular a gestão atual para fazer uma política com isso aqui, o cavalo vai passar selado novamente. O cavalo vai passar selado novamente. O cavalo será passado selado novamente, estou dizendo 4 vezes. Aprendam, desaprenderam tudo, foi. Desaprenderam tudo? Ou vocês acham que o ex-prefeito não teve problemas com isso? Teve sim, resolveu. Só falta agora a gente falar, né, da conta que o tribunal recomenda para aprovar com ressalvas, tanto do ex-prefeito como do prefeito. A oposição votou na do ex-prefeito e na do prefeito não votou. Aí eu queria explicar como é que funciona isso. Tem que haver coerência. Tem que haver coerência. Quando a oposição acerta, aqui estou para dizer, acertou. Mas se o caminho político for esse, preparem-se. Vão perder de novo.